Olá, bom dia a todos e a todas. E hoje a gente tem essa proposta, né, que é uma introdução a essa cultura musical malinquê. E aí eu comecei trazendo para vocês o som de um instrumento que é muito típico nessa cultura musical, que é o djembe. É um instrumento muito tradicional que vem perpassando aí já séculos. Ele tem estado presente nessa cultura e atualmente, nos últimos praticamente 30 anos para cá, ele tem alcançado todos os espaços do mundo. Através da musicalidade de Mamady Keita, de Famadou Konaté, um pouco mais atrás com Sugalu Coulibaly, Bambara Bangoura e tantos outros e outras também, tem levado essa cultura musical para o mundo todo. Hoje, em várias partes do mundo, você já vê as pessoas tocando djembe, você vê as pessoas aprendendo a tocar djembe, as pessoas se envolvendo com essa cultura musical, porque ela é muito bonita, ela é muito interessante, e ela tem diversos aspectos que eu queria comentar um pouquinho hoje, para a gente se envolver mais com ela, né? Conhecer e se envolver mais, e estar fomentando em todos os espaços que ela puder aparecer, que ela puder circular. Então, gente, é o seguinte, essa cultura musical malinquê é uma cultura que, sobretudo, vem fortalecida, vem sendo manifestada pelo povo mandinga, tá? Que são povos bem ancestrais que estão muito presentes em regiões como Mali, Guiné, Burkina Faso, Senegal, Gana, Ruanda também um pouco. Toda aquela parte da África costeira, que a gente inclusive chama de África Ocidental, e que, por sinal, foi de onde vieram muitos dos primeiros povos africanos escravizados aqui para o Brasil no século XVI. Colocar vocês estão vendo aqui, tá? Cada bolinha preta que sai do continente africano é uma embarcação, tá? Então é interessante tentar prestar atenção enquanto é possível da região da onde que sai do continente africano e para onde vai no continente americano, né? E o mais, enfim, interessante minha palavra, desesperador, é o aumento, né, do volume desse tráfico a partir do século, enfim, de meados do século XVII, mas isso vai tendo uma crescente, ele só vai crescer até o começo do século XIX, como vocês podem ver, e o Brasil foi o território que mais africanos escravizados recebeu, e as razões para isso se devem, no primeiro momento, às ações desses portugueses. Então, entre os anos 1450 a 1550, 1560, mais ou menos, né, os portugueses eram os principais traficantes de africanos escravizados no mundo. Isso, obviamente, vai impactar a colonização aqui nas Américas. A partir do século XVI, a partir do século XVII, da segunda metade do século XVII, o que a gente observa, né, é que os próprios colonos vão também começar a fazer esse tráfico. Então não são mais portugueses que saem de Portugal, vão até o continente africano, compram os africanos e trazem para o Brasil. São os próprios colonos portugueses, colonos brasileiros, né, nascidos no Brasil, que fazem um comércio chamado de comércio bilateral. Então eles fazem um comércio direto com sociedades africanas, que barateia, na verdade, o preço desses africanos e permite uma cadência, né, um volume muito maior de chegada de africanos escravizados. Por que estão vendo aí, né, no século XVIII, a gente já tem um crescimento exponencial, então é muito curioso como esse crescimento do volume do tráfico transatlântico está vinculado, ele se dá também, ele é contemporâneo à Revolução Industrial, né, porque a gente também muitas vezes entende ou foi ensinado a pensar que escravidão e capitalismo são coisas
que se negam, mas isso é um dos grandes absurdos, né? Na verdade, estou para ver alguma coisa que o capitalismo não consiga absorver. E a escravidão foi não só uma instituição que permitiu, junto com o tráfico, a formação do capitalismo, né, mas ela também pôde conviver com o capitalismo mais clássico, né, um mundo já industrializado, sem sombra de dúvidas. Isso tem uma série de estudos mais recentes que abordam a partir do conceito de segunda escravidão. Então aqui vocês estão vendo já no começo do século XIX, e aí o Brasil ganha uma proeminência muito significativa, porque em 1807 a Inglaterra, que se transformou no maior na maior traficante de africanos do mundo, né, ela abole o tráfico em 1807, e aí acima da linha do Equador. Então só territórios ao sul do Equador teriam essa permissão por parte da Inglaterra para fazer o comércio transatlântico, mas Cuba consegue também fazer com que esses africanos chegassem para trabalhar, né? Então, o último país a abolir justamente o tráfico é Cuba, tá? Essa abolição acontece em 1860. Bom, obrigada. Tá? A gente ouve muito falar sobre os angolanos, que Angola foi uma fonte de muitos povos escravizados aqui para o Brasil, mas aquela região ali, Mali, Guiné, Senegal, Burkina Faso, Costa do Marfim, foram também, por sua localização, né, perto do mar, foi um grande ponto de partida dessas populações na época da escravidão, né? Os povos que foram violentamente escravizados e trazidos para cá. E, claro, eles vieram, e junto com eles vieram a sua cultura. Então, essa cultura musical malinquê, ela, por mais que a gente não tenha assim tanta percepção, não tenha tanta presença dela, desses instrumentos na nossa música, por exemplo, ela serviu de base para muitas das nossas formulações, muitas das nossas criações dos padrões rítmicos, sobretudo tocados aqui na Bahia, aqui em Salvador, na nossa música. Hoje eu queria ter um rol de instrumentos maiores aqui para a gente poder falar mais para vocês. Mas, por enquanto, o que é que a gente tem aqui hoje que vem dessa ancestralidade, que vem desde lá praticamente, segundo alguns estudos que eu venho fazendo, do século XIII, que foi quando o Império Mali teve o apogeu naquela região. E o Império Mali foi um dos principais impérios no século XIII ali da África inteira. E é de lá que vem essa cultura mandengue, ou povo mandinga, como a gente mais comumente conhece, que é a portadora, que é a construtora, que é a fomentadora da cultura malinquê. É o seguinte, a cultura mandinga ela é muito comunitária. O senso comunitário, as práticas comunitárias, a vida em comunidade é muito comum. Até hoje, se a gente chega na África, a gente vai ver nos povos mais reclusos, digamos assim, os povos mais distantes do centro urbano, que eu me refiro, a gente vai ver muito essa prática comunitária. Tá? Uma vida comunitária onde todos plantam, onde todos colhem, onde todos comungam de certos princípios da língua, dos valores culturais, de uma organização social bem pautada no coletivo. Isso é um dos elementos, Fábio, que eu acho que é de extrema importância para a gente, porque a gente fala muito, nós somos formados por os 3 grandes polos culturais, 3 grandes matrizes, né? A europeia, a indígena e a africana, tal. Sem dúvida nenhuma, aqui na Bahia, a africana tem uma prevalecência maior, né? A gente vê isso muito, não só pelos corpos, pelo povo, mas pela organização social, pela cultura em geral. E aí, quando a gente se envolve com essas origens,
essa matriz, a gente começa a perceber, caramba, tem muita coisa legal que por conta do próprio racismo institucional e por conta dos vários preconceitos que a gente vem enfrentando, a gente vai deixando essas coisas pro lado, a gente vai esquecendo e não vai bebendo de uma fonte que é super interessante, super potente. Então, voltando aqui para o que eu estava dizendo, essa matriz cultural mandinga, no que diz respeito à música, por ser comunitária, a música é um elemento da comunidade. Certo? A música ela vai fazer parte do cotidiano do povo. Então, hoje a gente vai tocar aqui, eu vou ter a participação de um percussionista de longas datas aqui, um amigo meu, Leomar Santos. A gente vai tocar 2 ritmos para a gente ver que, hoje em dia, a música e a percussão malinquê, ela já tem um formato de show. A gente vai ver que esses padrões rítmicos, esses gêneros musicais, fazem parte de processos cotidianos. A vida em sociedade desse povo tem uma série de, vamos dizer assim, rituais, de manifestações, onde a música nunca está de fora. Olhe como a gente tem tanta semelhança com essa matriz cultural. Todas as nossas práticas, principalmente aquelas que envolvem, sobretudo, né, a classe popular, a gente está fazendo as nossas atividades, na medida do possível, com música. Né? Quando a gente vai arrumar a casa, quando a gente vai fazer uma comida, quando a gente vai sentar para conversar, quando a gente vai se divertir e tal. Até mesmo nos momentos de despedida, de dor, tem sido comum a questão de algumas pessoas colocarem música e tal. Essas práticas vêm dessa matriz. Talvez venha também, tenha alguma interseção com essa matriz indígena, mas eu não conheço muito, então não é uma fonte de pesquisa minha. E talvez também da europeia, mas eu não estudo muito essas. Então, na cultura mandinga, povo mandinga, cultura maliquê, melhor dizendo, a música faz parte do cotidiano. Então, se eles vão plantar, tem música. Se vai colher, tem música. Se vão celebrar alguma coisa, tem música. Se vão se despedir dos seus entes queridos nos enterros, tem música. Se vão solicitar alguma proteção, alguma força extra física, tem música. A música, ou seja, em resumo, ela está presente em todos os instantes. E esse instrumento, o djembe, é um instrumento característico dessa cultura. Talvez seja o instrumento mais famoso. A percussão é muito forte nas culturas musicais africanas. Claro que existem os outros instrumentos. O nigone, o cora, o balafon, a flauta fula, ou seja, os instrumentos de sopro, os instrumentos de cordas também são presentes. Mas a percussão é uma marca, digamos assim, mais presente em toda a musicalidade africana. E na música malinquê, o djembe é o grande protagonista. O djembe junto com os dunduns. São os instrumentos basilares para essa cultura. E a cada uma dessas manifestações que eu citei, existem os toques específicos. Existem os padrões rítmicos específicos, existem as danças específicas, existem os cantos específicos. Hoje a gente vai tocar aqui 2. Vou apresentar para vocês 2. Eu queria falar dessas interseções. Tá? Então já trouxe aqui algumas. Essas práticas sociais recheadas de música é uma interseção, é algo em comum que a gente tem aqui, que nós, enquanto povo baiano, a gente comunga, tá? E também fazendo um parêntese, que é uma linha de debate que eu vim fazendo com o professor Fábio, esses mandingas, quando vêm para cá na escravização, como eles eram, a maioria da parte, eles eram muçulmanos, ou Imale, como se chama, né? Eles ficaram conhecidos aqui na Bahia como os malês. Então, quando a gente ouvir falar dos malês, é muito provavelmente que estejamos falando do povo mandinga, da cultura malinquê. Tá? Outra interseção que eu acho interessante, que eu vi também comentando nos espaços que eu tenho andado, é sobre a formação do nosso padrão rítmico, ou os nossos padrões musicais, nossos gêneros musicais aqui da Bahia. Por exemplo, quando a gente vê Olodum, Timbalada, ou até mais na frente, ou nesse mesmo período, o próprio Axé Music, que a gente vai ver a presença da percussão muito forte,
Essa conexão vem de África. Essa conexão vem, sobretudo, dessa música, dessa cultura musical malinquê, onde a gente tem instrumento tocado com a mão. Quando a gente, por exemplo, vê o nosso timbal nesse formato que sai daqui da Bahia, das mãos de Brau, e vai ganhar o Brasil todo, com uma afinação como essa, né? Uma afinação médio, agudo. E a gente vai ver padrões como... Padrões como esse, que é muito característico, muito tocado na nossa música, tendo as marcações, a marcação grave, a média e aguda, fazendo uma espécie de cama, uma espécie de base para os timbals fazerem as suas performances. Isso vem dessa cultura musical. Tá? Inclusive o próprio timbal, a afinação que ele tem hoje, não foi assim em sua origem. Brau, com seu pioneirismo, ele toma contato com essa música e ele vai vendo, opa, há umas modificações que eu posso fazer aqui. E ele empreendeu essas modificações até chegar mais ou menos, né, uma afinação nessa direção. E uma peculiaridade desse instrumento, que aí isso aqui é bem característico desses povos africanos que eu mencionei, que aqui não teve muito isso, é o fato desse instrumento de djembe ser um instrumento de comunicação. Tá? Muitas das frases que são feitas aqui, dos toques, dos padrões, têm um propósito de comunicação. Você lembra que eu falei há pouco que a cultura musical, as práticas musicais fazem parte da rotina cotidiana? Pois bem, uma forma de uma comunidade se comunicar com outra, uma forma de um povo mandar mensagem para um outro, expressar qualquer tipo de intercomunicação, era feita por esse instrumento. Tá? Diversos sinais presentes nesse instrumento, como indicam determinados tipos de eventos sociais. Se eu faço outras chamadas como... É uma outra chamada que vai indicar, vai direcionar para um outro grupo de toques, de padrões rítmicos e de práticas sociais. Certo? Esse contexto desse instrumento enquanto comunicador, aqui, já na nossa música, não foi algo que perdurou tanto, porque o timbal e as marcações, que são o que eu estou chamando a atenção como equivalentes dos djembe e dos dunduns, eles ficaram muito nessa dimensão da base rítmica, da formação dos padrões rítmicos. Ao passo que, repito, tanto o djembe quanto os dunduns fazem essa função de estruturação rítmica, de base para os outros instrumentos, para o canto, para a dança, mas eles também se comunicam. Há uma interação, uma comunicação muito intensa entre os tambores e dos tambores para com as pessoas. Certo? E aí são elementos bem específicos que em um outro momento a gente pode sentar para abrir, porque a nossa intenção agora é apresentar um pouco dessa cultura musical e como essas práticas culturais estão presentes no nosso cotidiano e às vezes a gente nem percebe. Falei aqui dessa parte musical, né, que o timbal está ali como um equivalente, tomando como referência o djembe, tomando como referência os dunduns. Mas não só isso. A gente tem aqui no nosso estado uma das mais premiadas companhias de dança do mundo, que é o Balé Folclórico da Bahia, por exemplo. Não só o Balé Folclórico, como outros grupos que fazem esse show folclórico ou essas apresentações de dança, música e canto. E teatro também, né? Sincronizando essas linguagens. E isso também vem da cultura mandinga. Cultura musical malinquê. O povo mandinga está muito presente, estão muito presentes essas manifestações. Enquanto quem teve a oportunidade de ver, se não, dá uma acessada aí no YouTube, nos canais, nas redes, para ver as apresentações do balé folclórico, a gente vai ver até hoje em África aquilo ali acontecendo no cotidiano.
E aí eu vou chegar nesse segundo elemento que eu falei, né? Como é que isso sai dessa cotidianidade, das práticas sociais diárias para vir para palco e se tornar um espetáculo, um formato de espetáculo, né? Mais ou menos na década de 70, 80, sobretudo 70, alguns desses percussionistas, desses músicos, que não eram tidos como artistas na sua comunidade, eles não tinham assim como profissão, seguir uma carreira artística para ganhar dinheiro e ser famoso. Não, o propósito não era esse. O músico é um elemento social, tal como é o médico, tal como é o carpinteiro, tal como é o fazendeiro, tal como é qualquer outra função naquela comunidade. Só que nessa década de 70, mais ou menos, alguns começam a sair, ganham os ares da Europa, e aí, claro, eles levam essa musicalidade. E aí, a princípio, tocando seus padrões conforme a ritualística rege de seus povos indicava, eles começam a levar isso para palco. Logicamente, a força que isso tem, a beleza que isso tem, começa a ganhar o gosto das pessoas e começa a se pensar e organizar esses ritmos, esses padrões musicais em formato de canção, de música e de show. E aí vem dança, aí vem música, aí vem as vestimentas, aí vem também as práticas culturais. E aí vale destacar que durante a presidência de Sékou Touré, isso ganhou a sua força maior. O Balé Nacional, o Le Ballet Africain, vai justamente trazer esse cotidiano, essas práticas sociais em formato de show, com dança, música, apresentação teatral e arte estética. Certo? Isso vai ganhar o mundo, isso tem ganhado os espaços aqui também do Brasil e a gente vai agora apresentar um pouquinho dessa passagem, desses ritmos que são sociais, que são culturais, cotidianos desse povo mandinga para esse formato de apresentação. E aí eu queria convidar a Leomar Santos para tocar uma música aqui, que é do meu repertório. Nós vamos tocar, enquanto a Leomar está chegando aqui, uma música chamada Alegre Tocador, é uma composição minha, e que traz um gênero musical típico de um processo desses do cotidiano, que é o ritual da circuncisão. Alguns jovens que são selecionados como chefe de... Pode chegar, Leomar. Como chefe das famílias, como chefe comunitário, eles precisam passar por um ritual de iniciação e é tocado um grupo de ritmos, um grupo de padrões musicais. A gente vai tocar aqui agora um deles, tá bom? Minha criança, o que dela será? No ritual eu vou levar. Minha criança, o que dela será? No ritual eu vou levar. Minha criança, o que dela será? No ritual eu vou levar.
esse foi um ritmo chamado sole lento. É um ritmo tocado durante o ritual de circuncisão. Aliás, antecede um pouco, né? É um momento em que as famílias estão deixando suas crianças ou seus jovens, que serão os novos líderes comunitários, para serem preparados, serem iniciados, né? Serem direcionados para essa responsabilidade, digamos assim. E esse é o momento em que os idosos dançam, os mais velhos e tal, eles dançam nesse instante, certo? Bom, essa cultura é muito vasta, ela é muito ampla, ela é muito bonita. E não é à toa que ela tem ganhado os ares, os palcos de todo mundo. Eu acredito que vale muito a pena a gente se envolver com ela, a gente procurar conhecer mais e estudar, e, enfim. O próximo toque que a gente vai fazer é um ritmo chamado de olé, que é muito comum nos momentos de festa. Você lembra que eu falei que essa cultura musical, ela faz parte do cotidiano das pessoas? As festas que acontecem nessas comunidades, nesses povos, esse ritmo que a gente vai fazer agora, ele está muito presente, tá certo? Lai laico, corobê, 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 lai laico, psicolaico, 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 lai laico, corobê, 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 lai laico, psicolaico, 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 uauanco, psicolaico. Uauanco, psicolaico, uauanco, psicolaico. Lai laico, corobê, 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 lai laico.